Bem-vindos à nossa aula de número 11, a nossa lição 11, e nela nós veremos os tempos do primeiro e o segundo aoristo. Então, aoristo é um tempo verbal que não existe na língua portuguesa. Ele é um verbo, assim, vamos dizer, bem atípico, bem diferente, né? É um tempo verbal bem diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então vamos começar pelo nome, pelo próprio nome, né? Aoristos, né? Que quer dizer indefinido, não delimitado, né? O aoristo ele vai sempre se referir a uma ação em si. Ele não vai especificar a sua duração, nem a maneira em que acontece, nem os seus resultados. É um tempo totalmente incomum. Ok? E dentre outras coisas, né, o uso mais comum do aoristo, ele é constatar a execução da ação expressa pelo verbo. Então a finalidade dele é essa, constatar aquela ação especificada pelo verbo. Tá? Então o aoristo não tem significado temporal. Só que no modo indicativo, ele recebe aquele aumento que vimos no imperfeito. Né? Aquele epsilon que vem antes da raiz do verbo. Ele vai receber esse aumento também, que é um sinal do tempo passado e que geralmente só acontece no modo indicativo. Tá? Então o aoristo, o pouco que nós vamos ver aqui no nosso livro, vai ser no modo indicativo. Tá, ok? E esse modo indicativo ele vai dar uma ideia de passado. Tá? Mas é um tempo verbal que você pode acontecer de tudo. Né? É bem interessante esse tempo verbal. Pode acontecer de tudo, mas no indicativo ele vai dar mais a impressão de um passado, de algo que aconteceu de uma vez só. Para entendermos melhor. Então aqui, fazendo uma comparação, o imperfeito do indicativo que nós vimos é como se fosse um filme. A gente lembra de um filme que nós vimos, quer dizer, algo que aconteceu, que nós vimos a semana passada, o ano passado, e que a gente lembra como se fosse algo que estivesse acontecendo, né? Uma coisa contínua. Lembra aquele exemplo que eu dei da pessoa que morava em Gramado? Eu comia fundi. Então é essa a ideia aqui. Já o aoristo do indicativo, ele vai dar uma ideia de uma foto assim, como se ela tivesse várias camadas, uma em cima da outra, né? Dando um momento, mostrando um momento, depois um segundo momento, um terceiro momento. O aoristo é assim. É como se fosse uma foto assim, com várias camadas e vários tempos aqui, ao mesmo tempo. Né? E só ali no momento, só na frase, é que vai saber o que realmente ele está querendo dizer. Então, o aoristo do indicativo, ele vai dar essa ideia para nós. Eu comi fundi. Tá? É diferente aqui, quando a pessoa dizer que eu comia fundi, que ela morava 3 anos, né, em Gramado, lembro do exemplo? Se ela falar assim, eu morei em Gramado e comi fundi. Então vai dar a impressão que ela passou aqueles 3 anos lá e só comeu fundi uma vez. Então é essa a impressão que passa o aoristo do indicativo. Tá bom? Então a tradução do aoristo, como é que fica? Não é possível fazer uma tradução precisa do aoristo devido às suas características, devido a isso tudo que eu falei. Né? Sem exata equivalência ao português. Não tem como. E às vezes, mesmo a gente entendendo a ideia do texto grego, pode ser difícil fazer a tradução para o português de uma forma assim bem inteligível, bem correta. Tá ok?
Então, para o aoristo, nós vamos sempre precisar de um dicionário. Que o dicionário é que vai falar realmente aquilo que está acontecendo no texto. Tá bom? Aqui, a aoristo do indicativo. O aoristo do indicativo grego, ele não equivale exatamente ao pretérito perfeito, aquilo que nós vimos anteriormente, eu comi. Não é certo dizer que o aoristo do indicativo equivale ao pretérito perfeito nosso, em português. Tá? Porque, como eu falei, ele muda. Tá? Mesmo que essa seja a forma mais comum de traduzir. Ok? Às vezes ele é traduzido de outra forma, ele é traduzido como o nosso pretérito perfeito composto, né? Eu tenho comido, ok? Ou então o nosso pretérito mais que perfeito, eu tinha comido. Tá? Então a gente vê que é um tempo verbal, ele é bem complicado nesse sentido, saber exatamente o que ele quer dizer. Tá bom? E a formação do aoristo? Nós temos dois aoristos, o primeiro aoristo e o segundo aoristo. Então o tempo aoristo, no grego koiné, ele se mostra de duas formas diferentes. Tá? O primeiro aoristo, tá? E segundo aoristo. Agora isso aí não quer dizer que sejam dois tempos diferentes. Tá? Que eles tenham significados diferentes, não é nada disso. Eles têm o mesmo significado, só que eles são escritos de formas diferentes. O primeiro aoristo é escrito de uma forma, o segundo aoristo é escrito de outra forma, mas os dois, na tradução, têm o mesmo significado. Complicado, né, irmãos? Imagine o verbo, eu comi, tu comestes, ele comeu. Imagine se no português tivéssemos uma outra forma de escrever essa mesma forma verbal, né? Eu comi, tu comeste, ele comeu. Imagine se tivéssemos duas formas diferentes para falarmos a mesma coisa. Então com o aoristo acontece isso. Tá bom? Então a formação do primeiro aoristo. Então vamos lá. O primeiro passo é separar a raiz do verbo no presente do indicativo. Tá? Segundo passo, na frente da raiz acrescenta-se o épsilon de aumento igual e perfeito. Tá? Só que no primeiro aoristo é só o épsilon. Ok? Então ele é acrescentado no início da raiz. Terceiro passo. Após a raiz, um sigma seguido da vogal temática alfa. Então o sigma e o alfa juntos indicam a forma do primeiro aoristo. Ok? Como que você vai saber que se você está no primeiro aoristo? Este aumento, o épsilon e mais esta forma aqui, depois da raiz. Ok? E o quarto passo é acrescentar ao final as terminações do primeiro aoristo, que são essas aqui. As terminações já estão com o sigma e o alfa, tá? Então aqui, sa, sai, se. Observe que a terceira pessoa do singular não leva o alfa. Tá? Observem isso. Aqui nós temos o ni móvel, samen, saté e san. Então, memorizem isso aqui, tá? Vocês têm que memorizar isso aqui. Tá bom? Então vamos ver como que é a construção. Vamos pegar o nosso paradigma já conhecido, o nosso liu. Tá? Então o primeiro passo, pegar a raiz do verbo do presente do indicativo ativo. Então nós separamos o ômega, né? Ficamos com a raiz. E na frente acrescenta-se o épsilon. E depois da raiz nós acrescentamos, né, as desinências.
ou seja, as terminações, né? Então fica Elissa, Elissais, Elisset, ou Elicem, Elissamem, Elissaté e Elissan. Ok? Então nós pegamos o nosso verbo liu para nós termos uma ideia de como aplicar isso aqui. Então é assim que é formado o primeiro aoristo. Deu para entender? Então aqui, ó, existe ainda, os irmãos que estudaram, viram no livro, né, que existe ainda as formas dos verbos contraídos, irregulares, líquidos e os não líquidos, né, para nós formarmos o primeiro aoristo. Tá bom? Na maior parte dessas formas, elas vão seguir aquilo tudo que nós já estudamos, de verbos contraídos, líquidos, não líquidos. Tá bom? Vai seguir a mesma forma. Tá? Só que volto naquilo. Se você está lendo um texto em grego, aquele verbo você sabe que ele está no aoristo, né? Por causa desse aumento, por causa dessas terminações, mas é um verbo difícil, né, de saber, então você tem que ter um dicionário mesmo, não tem jeito. Tá? Então no dicionário ele vai te dar o significado, vai te mostrar como ele está nessas formas aqui. Tá bom? Tudo tranquilo? Tá? Aqui eu estou fazendo uma apresentação, o primeiro e segundo aoristo, mais a teoria da gramática. Tá? Eu peguei o nosso livro, reduzi de uma forma assim que nós pudéssemos entender melhor. Ok? Mas isso tudo não cai na prova, com exceção disso aqui. Tá? Mas é só para nós sabermos e sabermos identificar num texto se o verbo está no primeiro aoristo ou segundo aoristo que nós vamos ver em seguida. Tá bom? Então vamos lá. Agora a formação do segundo aoristo. Como que acontece isso? Então, primeiro passo. Na frente da raiz própria, acrescenta-se o mesmo aumento para formar um imperfeito. Tá vendo? Aqui no segundo aoristo ele já vai aceitar o épsilon, o eta e o ômega como aumento. Tá? E outra coisa que acontece, raiz própria. Ele não vai seguir aquilo que nós já sabemos fazer para nós identificarmos a raiz de um verbo, que é tirar o ômega. Tá? Para o segundo aoristo, cada verbo vai ter uma raiz própria. Então nós vamos ter vários verbos com várias raízes diferentes. Tá? Inclusive o autor fala para memorizar no nosso livro vários verbos com raízes diferentes, mas eu vou ser sincero, no momento não é aconselhável não, tá? Porque não vai cair na prova. Tá bom? Você decorar uma raiz diferente de cada verbo. Tá? Já que nós vamos traduzir, tá? Se a gente pegar lá o Novo Testamento, no grego koiné, a gente vai ler o grego koiné e vai ter um momento que a gente não vai identificar aquele verbo, a tradução daquele verbo, nós vamos recorrer ao dicionário. Tá bom? O importante é a gente saber que aquilo ali é um primeiro aoristo e um segundo aoristo. Tá? E o segundo passo, acrescentar ao final as terminações do imperfeito, que aqui já conhecida nossa, né? O on, o eis, o e, o homem, o et e o on. Tá? Acrescentar isso aqui, tá bom? Ele é parecido com o imperfeito? Porque ele vai ter aqui o mesmo aumento e a mesma desinência, né? as mesmas terminações. Entretanto, a raiz que vai ser diferente para cada verbo, tá ok?
Então aqui um exemplo. O verbo ago, eu conduzo. Tá? Então como ficaria? Olha aqui. Ele vai receber um aumento aqui, que é o eta, e vai receber as terminações aqui, né, as desinências que são do imperfeito aqui. Agora, olha como a raiz dele é diferente, mudou. Como nós faríamos? Nós separaríamos o ômega e faríamos tudo com essa raiz aqui, mas para esse verbo aqui, a raiz para o aoristo é essa aqui. É o gama, o alfa e o gama. Então imagina, irmãos, para cada verbo assim você ter uma raiz diferente. Tá bom? Então esse aqui realmente, a aoristo, é um tempo que a gente considera assim difícil mesmo, né? Por isso que a gente precisa de um dicionário. Tá bom? Então eu quis mostrar para vocês com relação ao aoristo, né, primeiro e segundo, como que é a construção gramatical do tempo, né, desse tempo verbal, tá? Para os irmãos entenderem. Mas é como que já foi dito, né? Não tem como saber que forma de aoristo o verbo ele vai adotar. Como que ele vai aparecer como aoristo, né? Mas os dicionários geralmente apresentam as formas de aoristo que cada verbo usa. Tá bom? Ok? Então, aoristo, irmãos, só mesmo com o dicionário. Ou então uma pessoa que já tenha muita prática lendo já o Novo Testamento em grego várias vezes, ela já memorizou como que aquele verbo se apresenta ali naquela ocasião. Ok? Então é isso aí. Não tenho muito para falar do aoristo, né? Primeiro e segundo. Tá bom? E por último, vamos fazer uma análise gramatical dos verbos, porque vai cair na prova, ok? Então, uma dica. Para a gente fazer análise gramatical dos verbos, tá? Para vocês fazerem na prova, comecem pela sequência que nós estudamos. Então comece pelo presente do indicativo ativo, depois o futuro do indicativo ativo e o perfeito do indicativo ativo. Ok? Por último, os aoristas. Ok? Então vocês procurem, em primeiro lugar, presente do indicativo ativo. Então vocês veem, ó, não é, olha o final, não é. Ó, esse aqui, grafeis, né? O verbo grafo eu escrevo. Então nós já sabemos que esse aqui é presente do indicativo ativo, pela terminação aqui, grafo, grafeis, grafei. Então é a segunda pessoa do singular. Tá ok? Então, ó, presente do indicativo ativo, segunda pessoa do singular. Aí vocês vão procurando. Ó, blepusim, né, é presente do indicativo ativo. Ó, o final aqui, né, é presente do indicativo ativo e pela terminação é a terceira pessoa do plural, né? Blepusim ou blepusim, tá? Então, ó, presente do indicativo ativo, terceira pessoa do plural. Esse aqui não, a terminação, eurisco, né? Eurisco, ó, a terminação aqui em ômega, então nós sabemos que está no presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. Tá ok? Tranquilo? Verbo eurisco, né? Eu encontro, ó.
presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. Vamos ver se tem mais. Não, só esses três. Presente do indicativo ativo. Não tem, ó. Então depois nós vimos o futuro do indicativo ativo. Lembra? O futuro ele tem o sigma no meio, ou então uma sibilante. Tá? No caso aqui do verbo blepo, ó. Não tem, mas aqui no blepo nós temos uma sibilante aqui, um psi. Né? Era para ser o sigma, mas lembra da regrinha? Né? O sigma, quando ele se encontra com pi, ele vira psi. Tá? Então aqui nós temos um verbo no futuro, o verbo blepo, né? Eu vejo, blepso, blep 6, blep 7. Né? Então, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Ok? Então, o futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do singular. Tá? E aqui nós não temos mais. Então, o próximo que nós vimos foi o imperfeito. Tá? Foi o imperfeito. Então, vamos procurar imperfeito aqui. Tá? Esse aqui poderia ser, ó, que começa com epsilon, mas é uma terminação diferente. Ó, terminação diferente. Então, nós temos aqui eco-omen. Né? Então, nós vimos que o imperfeito, né, ele acrescenta aqui um epsilon antes de uma vogal. Certo? E pela terminação aqui, omen, é a primeira pessoa do plural. Tá? Então, ó, imperfeito do indicativo ativo, primeira pessoa do plural. Então, vocês façam assim: presente, depois o futuro, depois o imperfeito. Ok? O que sobrar vai ser o aoristo. Tá? Nesse caso aqui, ó. Ele é o segundo aoristo do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. E nesse caso aqui, segundo aoristo do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. Tá? Então, o que vocês têm que fazer com relação ao aoristo? Lembra que eu falei que tinha uma página que tinha uma relação, né, de alguns aoristos que o nosso professor, né, o nosso autor aqui, ele colocou para decorar, né? No caso eram 13 verbos, tá? No caso eram 13 verbos no segundo aoristo, na página 186, se não falha a memória, né? Lembro que tinha a raiz, para cada um deles tem uma raiz diferente. Aí eu falei para os irmãos, não é aconselhável memorizar isso agora. Né? Que os irmãos iam memorizar 13 verbos, parece. Cada um deles com uma raiz diferente. Né? Mas só que ele está exigindo na prova. Ok? Então vocês vão lá naquela página 186, e olhem 2 verbos ali. Tá? Já na forma aoristo, é o verbo apetanon, e também na forma aoristo, o verbo egnon. Tá ok? Então vocês pegam essas 2 formas apenas, conjuguem elas baseado naquilo que nós ensinamos, tá? Como se conjuga o verbo no tempo aoristo, né? E vai cair uma de cada, uma das 6 pessoas, né, de cada um deles. Tá ok? Deu para entender, né? Então no aoristo vocês façam isso. Vão lá no livro, naquela página 186,
Deem uma olhada já no verbo que já está na primeira pessoa do singular, né, do aoristo, né, apetanon, e depois egnon. E de lá vocês façam a conjugação e vai cair uma delas. Ok? Só esses dois aoristos, uma de cada. Tá bom? Tudo bem, né? Então que Deus abençoe a todos.